Olá, eu sou o Najar Tarran e hoje nós vamos conversar sobre a obra-prima de Jules Verne, 20.000 Léguas Submarinas. Léguas Submarinas, a obra-prima de Jules Verne. Há mais de 150 anos, faz leitores de todas as idades prenderem o fôlego e soltarem a imaginação. Este grande clássico tem, finalmente, uma edição brasileira à altura, com texto integral com cuidadosa tradução, além de gravuras da época e notas explicativas. Em 1866, quando navios de diversas nacionalidades começam a naufragar e sofrer misteriosas avarias, governantes e homens de ciência mobilizam-se para identificar, localizar e deter o misterioso monstro marinho responsável por tais ataques. Comprido, fusiforme, fosforescente em certas ocasiões, infinitivamente maior e mais veloz que uma baleia. A missão de captura, no entanto, não segue conforme planejado. O professor Aronnax, o fiel conselho e o exímio arpoador Ned Land são resgatados no mar e feitos prisioneiros do enigmático Capitão Nemo. A bordo do prodigioso Nautilus, navegando águas remotas, lançando-se em ousadas caminhadas pelo fundo do mar, enfrentando criaturas das profundezas, esses homens descobrirão a exuberância da flora e da fauna marinhas e experimentarão emoções conflituosas numa inesquecível viagem sob as águas. Tradução e notas de André Teles e apresentação de Rodrigo Lacerda. Meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre esse livro maravilhoso aqui, a obra-prima de Jules Verne, 20.000 Léguas Submarinas. Mas antes de começarmos propriamente, deixa eu fazer um pequeno disclaimer. Eu já fiz um vídeo aqui falando desse livro e nós vamos fazer outros vídeos falando sobre a obra. Por quê? Porque esse livro tem muita coisa a ser dita, muita coisa mesmo. Se eu fosse falar tudo em um único vídeo, a gente ia ter um vídeo de 1 hora ou 2 horas, ou seja, um pequeno documentário. E essa não é exatamente a intenção. Então a gente vai ir resumindo alguns tópicos e eu vou lançando conforme o passar dos dias. Enfim, hoje nós vamos falar do porquê que essa é a obra definitiva de Jules Verne, ou seja, a obra-prima de Jules Verne. Mas antes, deixa eu contar um pouquinho da minha história de como eu conheci Jules Verne. Eu já falei aqui algumas vezes que eu comecei a ler ainda na escola, mas eu já não era tão novo assim, eu já devia ter meus 16, 17 anos, talvez 18, eu não lembro mais. Nessa época eu tinha recomeçado a estudar, eu estava fazendo outro curso e eu comecei a estudar e eu descobri um livro que tinha um título muito curioso para mim naquela época: A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li de Jules Verne e é o meu livro favorito até hoje. Aliás, não foi esse aqui propriamente, mas um que tinha na biblioteca da escola que eu estudava. E esse livro, se vocês compararem com esse aqui, ele é bem menor. Para alguém como a minha pessoa naquela época, que estava iniciando no mundo da leitura, foi bom pegar uma história um pouco mais curta, com uma aventura um pouco mais aventuresca e que me introduziu no mundo da ficção científica. Só que naquela época eu não sabia que isso era ficção científica. Logo depois dele, eu li esse outro aqui, A Ilha Misteriosa, também, né, obviamente, de Jules Verne. E como vocês podem reparar, foi um pequeno baque desse aqui por esse motivo. Olha só o tamanho da criança comparado. Eu acho que dá 2 ou 3 livros de A Volta ao Mundo em 80 Dias. Enfim, esse livro aqui, ele é um pouco mais arrastado do que A Volta ao Mundo em 80 Dias. E acho que 80 Dias deve ser, A Volta ao Mundo em 80 Dias, deve ser um livro mais dinâmico que ele tem na obra de Jules Verne. Enfim, se esse aqui é um pouco mais arrastado, esse aqui então é super mais arrastado, muito mais arrastado. Mesmo assim, esse aqui é a obra-prima de Jules Verne. Para quem não sabe, Jules Verne
é um dos pais da ficção científica. Júlio Verne nasceu em 1828 e veio a falecer em 1905. Nessa época foi que se criou, obviamente esse período foi que se criou-se, ou então foi que deu-se essa nova coisa da ficção científica, que criou-se a ficção científica. Ele não foi o único que fez obras utilizando a ciência em seu enredo. Não, teve outros, mas entre os grandes, o maior deles é Júlio Verne, certamente. A obra dele influenciou gerações e gerações e continua influenciando até os dias de hoje as novas gerações que nós temos e que escrevem ficção científica. Eu posso até dizer que não existe ficção científica atualmente que não tenha um toquezinho da influência de Júlio Verne, mesmo que seja indiretamente. Mas sim, voltando ao livro, o livro ele é muito descritivo. Muito descritivo mesmo. Então, se você não está acostumado a ler esse tipo de ficção científica raiz, talvez você não vá apreciar a obra da maneira como as pessoas que já estão acostumadas apreciarão. Ou seja, talvez você não goste muito. Entretanto, todavia, essa é a obra definitiva do mestre Júlio Verne. E essa edição brasileira também aqui, ela também é a edição definitiva, mas nós vamos falar disso em um outro vídeo. Aliás, só para deixar mais reforçado, muitos dos pontos que nós não vamos tocar aqui hoje, ou se tocaremos rapidamente, serão abordados em outros vídeos que eu vou lançando conforme for passando os dias. Muito provavelmente esses vídeos não vão sair semanalmente como eu estou gravando agora, mas sim no meio da semana. Enfim, vocês que acompanham verão como vai ser feito. Como alguns outros livros, 20 Mil Léguas Submarinas não foi lançado assim já pronto em um único livro. Na verdade, ele foi lançado em fascículos. Agora eu não lembro se era periodicamente, assim, mensalmente ou se era semanalmente. Eu não estou bem lembrado. Mas ele foi lançado entre 1869 até 1870. Terminada essa fase, em 1871 foi que lançaram então um livro propriamente com ilustrações e tudo mais, intitulado 20 Mil Léguas Submarinas. Então o livro em si saiu um ano após ter terminado esses periódicos que iam saindo. Esses periódicos que eu estou falando aqui, eles saíam numa revista da própria editora da época, a editora ao qual Júlio Verne publicava. Eu até anotei aqui o nome, deixa eu pegar aqui a minha colinha, vamos ver se o meu francês ainda está bom. A revista se chamava Magazine d'Éducation et de Récréation. Então saía esses fascículos e quando ele terminou, montou-se então um livro propriamente dito. Não é esse, obviamente, essa aqui é a nossa versão brasileira. Essa versão deve ser muito rara de se encontrar. Então, voltando aqui sobre as minhas vivências com Júlio Verne, o único livro que eu ainda não li dele é esse aqui, Viagem ao Centro da Terra. Aliás, provavelmente você já viu algum filme ou que foi feito a partir de algum dos livros de Júlio Verne ou que foi feito inspirado em alguma das histórias de Júlio Verne. Aliás, esse box aqui tem o unboxing dele aqui no canal. Eu vou deixar um cardzinho aí para quem desejar assistir. Bem, sim, mas a história. Bem, eu já falei mais ou menos um pouco da história, que ela já está meio que contada aqui na nossa contracapa, né? Mas eu deixo dar mais alguns detalhes. Enfim, existe esse monstro que está atacando os navios no mar, né? Naquela época em que o livro foi lançado, o livro era lançado como se ele estivesse sendo passado na vida real, ou seja, como se fosse no tempo real. Enquanto os fascículos eram lançados, eles eram datados com o tempo real em que eles estavam sendo escritos. Então nós tínhamos uma época em que a principal força de locomoção, pelo menos entre os países, era a força naval. Então as pessoas se locomoviam entre países por meio de navios e as cargas também se locomoviam por meio de navios, obviamente. A aviação, eu não estou bem certo, mas se eu não me engano, ela ainda não existia. Não pelo menos da forma comercial como existe
hoje em dia. Então nós temos esses navios vira e mexe encontrando uma criatura monstruosa que ou ataca eles ou causa alguma coisa que está trabalhando eles. Monta-se então uma delegação que tem a missão de destruir esse monstro. E acredita-se que é um monstro realmente marinho, então vai nessa aventura o professor Aronnax. O professor Aronnax, na verdade, ele é uma espécie de biólogo daquela época, só que não como hoje em dia. Além de saber muita coisa de biologia, ele, na verdade, ele é o mestre da biologia, pelo que a gente vê no livro. Ele também entende muito de física, entende muito de história e entende muito de todo tipo de ciência. É até um pouco estranho. Na verdade, até médico ele é. Ele e o seu ajudante, que se chama Conselho, vão embarcados nesse navio de guerra. Vamos chamar de navio de guerra, que é o que melhor representa nos dias atuais. Além dele, nesse navio de guerra, nós vamos ter o Ned Land. O professor Aronnax, ele é de nacionalidade francesa. Conselho, eu não estou muito bem certo se ele também é francês. E nós temos também o Ned Land, que ele é canadense. O Ned Land, ele é um arpoador. É preciso levar em consideração que naquela época a caça às baleias ainda era permitida na Terra. Hoje em dia, se eu não me engano, somente o Japão e um ou outro país assim mais aos extremos, né, lá pro Polo Norte, na verdade, é que permitem ainda a caça às baleias. Tirando isso, no resto do mundo é proibido. E quando eles finalmente encontram o animal, na luta contra essa monstruosidade, eles são lançados ao mar. Eles, né, o professor Aronnax, o seu Conselho, que vai atrás dele para tentar salvar o seu patrão, e o nosso Ned Land, que é o arpoador. E eles acabam encontrando um rochedo, só que esse rochedo, na verdade, não é um rochedo, é o nosso Nautilus, um grande submarino. Então eles são resgatados pela tripulação e eles conhecem o Capitão Nemo. O Capitão Nemo então oferece duas opções para eles. Ou eles vivem como cativo o resto da vida deles dentro daquele submarino, ou eles podem voltar para o mar e morrer afogados. Obviamente eles escolhem a primeira opção. E aí que se inicia a nossa aventura. Eles vão acompanhar o Capitão Nemo e vão passar praticamente por todos os mares do planeta Terra. Aqui é que entra a ciência, porque o professor Aronnax vai descrevendo muito dos animais, quase todos os animais que ele encontra. E é nesse ponto que nós temos as bolhas, essa parte que é arrastada. Praticamente 30% do livro é só descrição de animais, de como funciona maquinário e também de história mesmo. Ele conta a história, obviamente encaixada dentro do contexto da história do livro. E é por isso que muita gente acaba achando muito diferente do que nós temos no dia de hoje. Hoje é incomum a gente encontrar um livro que preze mais a descrição científica do que a fluidez da história. Mas ela é importante por vários motivos. Primeiro, porque ele imaginou uma miríade de soluções científicas que simplesmente não existiam naquela época. É tanto que quando você começa a ler, talvez aconteça o mesmo que aconteceu a mim. Porque muitas dessas soluções parecem banais, mas naquela época simplesmente elas não existiam. A solução do Nautilus, né, como submarino, por exemplo, os submarinos estavam começando a engatilhar as suas soluções para serem lançados ao mar. E o Jules Verne imaginou uma miríade de soluções que são utilizadas realmente nos dias de hoje, mas que não eram utilizadas naquela época. E desde a forma, até a forma como ele submerge, ou então como ele captura o ar, tudo foi pensado quando ainda não se existia isso nesse livro aqui. Outra coisa também é que ele imaginou várias criaturas submarinas, né, dos mares, e que anos e anos mais tarde é que elas foram vir a serem realmente descobertas. Algumas realmente nunca foram descobertas até então, mas outras foram descobertas. Enfim, gente, essa é realmente a obra definitiva de Júlio Verne. Se você gosta de ficção científica, essa é uma leitura obrigatória, você tem que ler ela. Se você já leu alguma coisa de Júlio Verne, como por exemplo A Volta ao Mundo em 80 Dias, e gostou, você tem que ler também 20.000 Léguas Submarinas. Por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo domingo às 8 horas da manhã. Tchau!